8h37. A Mina Abreu já está aqui nos nossos estúdios para falar sobre as notícias da metrópole de Campinas. Seja bem-vinda, bom dia. Antes, aquela atualização diária dos casos da Covid-19 no nosso país, no estado de São Paulo, região metropolitana de Campinas e também na nossa cidade. Bom dia, Gabriel. Bom dia a você aí de casa. E de acordo com o Ministério da Saúde, até esta terça-feira, o Brasil somava 8.195.637 casos da Covid-19. São 64.025 novos casos em 24 horas. Nós temos no país 204.690 óbitos acumulados. Ficam aqui as condolências da TV Câmara Campinas. No estado de São Paulo, são 1.561.844 casos da doença, sendo 48.662 óbitos. Agora nós vamos falar, então, da região metropolitana de Campinas, que compreende 20 cidades. Vamos lá? Nós temos aqui na nossa região 131.200 casos confirmados da doença, sendo que Campinas até esta terça-feira somava 54.062 casos. Indaiatuba aparece na sequência com 12.147 casos, Americana com 9.350, Sumaré 8.731, Santa Bárbara do Oeste 8.624, Hortolândia 6.614, Paulínia 5.395 e agora Valinhos também passa os 5.000 casos, Gabriel. Agora a cidade soma 5.075 casos. Ela ainda até ontem estava abaixo dos 5.000. Itatiba agora são as cidades, nós vamos falar das cidades com menos de 5.000. Então, em Itatiba com 3.890, na sequência aparecem Vinhedo. Depois de Vinhedo nós temos Cosmópolis, Montemor, Jaguariúna, Nova Odessa, Arthur Nogueira, Pedreira, Santo Antônio de Posse, Engenheiro Coelho, lembrando que o número de Engenheiro Coelho pode estar subestimado, porque nós não temos atualizações oficiais. E aí, as únicas cidades agora que têm menos de 1.000 casos da doença são Olambra e Morungaba. Dois dados que preocupam bastante aqui na cidade de Campinas. A última atualização, nas últimas 24 horas, 774 casos confirmados só em Campinas. Eu não lembro da gente chegar a este número em Minas. Nós não temos números tão altos assim, confirmados, uma confirmação tão alta. A gente estava na casa ainda dos 500, que já assustava bastante, mas agora mais de 700 casos em 24 horas. A gente tem aí, assusta mesmo, e quando a gente for falar dos leitos, inclusive, Gabriel, também a gente está aí, olha, 84% dos leitos ocupados também são números aí que assustam. E a outra estatística que eu chamo a atenção aqui são para as pessoas em isolamento domiciliar, né? 628 pessoas com a doença, são 213 a mais. Nós tínhamos 415 pessoas, este número saltou para 628 pessoas em isolamento domiciliar. Então, sem dúvida, ainda um reflexo das festas de fim de ano para a gente ter um número tão alto como esse, 774 casos em 24 horas. E quando a gente fala ainda dos casos, você falou do isolamento, mas nas internações, olha, SUS municipal, nós temos 74 leitos, inclusive com os 13 novos leitos que foram anunciados já, então nós temos 68 ocupados. No SUS estadual ainda está aquele dilema, então inclusive a Unicamp já disse que não recebe mais nenhum paciente de Covid-19, porque dos 17 disponíveis, 17 estão ocupados, e na rede particular, que tem essa flexibilidade de aumentar ou não o número de leitos, nós temos 134 disponíveis, dos quais
104 ocupados. São números realmente preocupantes. A gente vai falar das mortes agora? Isso. A nossa região soma 3.511 mortes confirmadas pela Covid-19 e Campinas com 1.529 óbitos. Indaiatuba vem na sequência com 308, Sumaré 295, Santa Bárbara do Oeste 250, Americana 230, Valinhos 212, aí Hortolândia com 185 e Paulínia, apesar de ter dado aquele boom no número de casos, ela ainda tem 92 óbitos, ainda não passou de 100. Então agora a gente vai falar das cidades com menos de 100 óbitos. Nova Odessa, Cosmópolis, na sequência Itatiba, Montemor, Vinhedo, Arthur Nogueira, Jaguariúna, Engenheiro Coelho, número que também pode estar subestimado, Pedreira. E aí as únicas cidades com menos de 20 óbitos são Santo Antônio de Poços com 14, Morungaba com 5 e Olambra com 4 óbitos. Em relação aos óbitos, 13 foram confirmados nessas últimas 24 horas e 12 estão em investigação, ou seja, a pessoa faleceu, realizou o exame e está aguardando para saber se foi por Covid ou se for por uma outra doença. Para a gente falar sobre essas mortes da faixa etária, para você aí de casa perceber que a doença ela não escolhe uma faixa etária definida. Uma pessoa maior de 90 anos, uma entre 80 e 89, 3 entre 70 e 79, 6 entre 60 e 69 e 2 pessoas entre 30 e 39 anos, pessoas jovens. Então, é uma doença aí que vai da faixa etária de 30 até mais de 90 anos. Nós temos poucos casos, por exemplo, de crianças e adolescentes. A gente entende que o maior número de óbitos é, sim, da pessoa idosa. Sim. No entanto, o último mapeamento feito na nossa cidade e, de forma geral, no país, as pessoas que têm contraído a Covid-19 são jovens e são potenciais transmissores aos seus familiares. Exatamente. E a estatística que você trouxe, 84% aí dos leitos ocupados na cidade de Campinas. Então, a gente vivendo ao mesmo tempo a esperança por uma vacina e do outro lado a preocupação precisa continuar redobrada neste momento. Mina Abreu, apesar deste cenário, a cidade de Campinas na fase amarela. Isso, a gente continua na fase amarela, como foi anunciado na última semana, e isso trouxe, de certa forma, um alento aos proprietários de bares e restaurantes. Por quê? Apesar do momento difícil que passa o setor, com a queda de 60% nas vendas em 2020, a manutenção da cidade na fase amarela, ela dá esse fôlego para que, então, o setor continue atuando. Vamos ouvir aí a palavra do presidente da Abrazel. Foi muito positivo para o setor de bares e restaurantes a manutenção do estado de São Paulo para a fase amarela. O setor já vem aí de 10 meses de grandes dificuldades, com muitos prejuízos, acumulando muitas dívidas e compromissos para pagar. O setor já teve aí um momento muito ruim acumulado aí no final do ano com aquela fase vermelha, e a expectativa era que, se isso acontecesse, da gente ir para uma fase laranja ou eventualmente para uma fase onde não tivesse o atendimento ao público em loco, que representa mais de 80% das vendas dos estabelecimentos, os bares e restaurantes não teriam capacidade de pagar o salário já no dia 5 e muito menos manter suas portas abertas. Portanto, essa fase, a manutenção da fase amarela, mesmo com restrições, por exemplo, com o consumo de álcool a partir das 8, que continua restrito e é uma decisão, ao nosso ver, inócua, mas é positivo o fato da gente estar de portas abertas, conseguindo atender, porque neste momento de começo de ano, nós temos folha integral para pagar, sem auxílio do governo, que acabou neste mês, os auxílios de Pronamp que vieram, os empréstimos que vieram e vão ter que ser quitados. Enfim, é um momento extremamente crítico, com muita possibilidade quebradeira. O que a gente percebe é que, apesar dessa manutenção na fase amarela, ainda há um temor do setor, lembrando que, mesmo com o descontentamento
do setor em relação à venda de bebida alcoólica. De acordo com o decreto estadual, os bares ficam abertos até 8 horas da noite e também os restaurantes até às 10. No entanto, a venda de bebidas alcoólicas nos estabelecimentos é até às 20 horas, de acordo com o Plano São Paulo. Lembrando que esses estabelecimentos, eles podem aí ter até 40% de ocupação, que é o limite de cada local, nesse momento da fase amarela no estado de São Paulo. Vamos falar agora um pouquinho sobre a vacina, Mirna Abreu, porque ontem aconteceu uma entrevista coletiva em que os representantes do Butantan falaram sobre a eficácia da vacina, que é superior à exigida pela Organização Mundial da Saúde, né? De acordo com os profissionais, inclusive foi dito em coletiva ontem, a eficácia é de 50,38% no estudo clínico que foi desenvolvido aqui com voluntários, além de garantir a proteção de 78% em casos leves e 100% contra casos moderados e graves da Covid-19. Todos esses índices, de acordo com os especialistas, estão acima dos exigidos, que são 50% da Organização Mundial de Saúde. Então, a gente vai ouvir um trechinho do que foi anunciado no Instituto Butantan nesta terça-feira. E temos hoje, talvez, uma das melhores vacinas do mundo. Uma das vacinas que tem facilidade logística, porque é transportada em temperatura ambiente. Uma vacina que tem resistência, inclusive, a permanecer fora da geladeira. Uma vacina que pode atingir qualquer município do Brasil sem problema algum. Sem precisar de freezer, sem precisar de gelo seco, sem precisar de condições especiais de transporte. Igual outras vacinas que produzimos aqui. Ainda temos mais 4 estudos para dar início. Um chamado Imunocov, vamos incluir em torno de 1.400 pessoas idosas e pessoas com comorbidade. Um outro estudo chamado Matercov, que vamos incluir grávidas no 3º trimestre de gestação, em torno de 500 voluntárias. Vamos ainda realizar um estudo com crianças e adolescentes de 3 a 17 anos, ainda estamos em planejamento. E um outro projeto que chama Projeto S, que, diferentemente de todos os outros projetos que foram executados com vacinas, pretende avaliar a eficiência da vacina. E eu chamo a atenção aqui, Mina, para uma fala do Dimas Covas em relação à refrigeração, que isso é algo muito importante, né? Porque se você puder deixar essa vacina em uma geladeira comum, isso é ótimo. Se você tiver que deixar refrigerando num lugar de menos 30 graus, o planejamento teria que ser completamente diferente. E no Brasil tropical, com clima de 30 graus, imagina a organização que não teria que ter, os aparelhos que nós não teríamos que ter em todo o nosso país. Então, essa refrigeração, uma vacina que permite ficar aí numa temperatura que a gente já está acostumado, então é uma ótima notícia. Sim, até porque a gente sabe que o Plano Nacional de Imunização prevê também outras vacinas e algumas delas têm essa exigência. E não são todos os municípios, nos rincões aqui do país, é muito difícil. Tem cidades que, inclusive, nós não temos energia elétrica. Então, é uma boa alternativa, uma boa notícia. Lembrando que o calendário do governo estadual continua aí para o dia 25 de janeiro. Exatamente. A gente aguarda, então, o aval aí da Anvisa e depois todo o planejamento aqui para o estado de São Paulo e, claro, para todo o nosso país em relação à vacinação contra a Covid-19. Mirna Abreu, região metropolitana de Campinas tem a pior crise externa? Isso mesmo. A gente vem falando da questão
da venda de produtos, de uma série de coisas. E o Observatório da PUC Campinas fez um estudo analisando os dados econômicos até o mês de novembro aqui na nossa região. E, de acordo com esses dados, nós temos aí a pior crise. Inclusive, o especialista alerta para a questão da geração de emprego e também em relação a 2021, se nós vamos ter ou não uma recuperação. São dados que a gente tem publicado todo mês, então são dados que nós analistas gostamos de utilizar para pensar o contexto econômico para além do setor externo, os dados da balança comercial. E aí o que a gente percebe é que no final do ano passado, sim, o setor externo vinha dando sinais de que a indústria estava respondendo positivamente, então a gente vinha acompanhando, né, uma recuperação da produção industrial por esse indicador na importação de bens industriais. Mas 2021, né, infelizmente, a gente tem uma série de características, né, ou de indicativos que poderiam estar sinalizando uma piora, né, ou pelo menos um arrefecimento dessa recuperação. Para esse ano, né, um pouco as expectativas estão ainda um pouco nebulosas pelo contexto, mas é importante ressaltar que temos aí alguns sinais de que o setor externo pode responder de maneira mais lenta, né, rumo à recuperação nos primeiros meses ou nos primeiros trimestres de 2021. Agora a gente vai falar dos números. Olha, de acordo com o estudo, houve uma queda de menos 7,41% nas exportações, um aumento de 4,43% nas importações da RMC, que é um aumento de 10,55% no déficit regional para novembro. Nós também temos aí uma queda nas exportações do estado de São Paulo. A participação da RMC foi de menos 7,89%, que é o segundo pior em 10 anos registrados em novembro. Temos ainda essa tendência negativa, como o Paulo disse, aí, a nebulosidade, a esperança da vacina, como vai ficar a fase amarela, a fase laranja e outras vertentes que tudo tem essa influência na produção da região metropolitana de Campinas. Inclusive, no geral, o Brasil, olha, teve uma queda de 7,4% nas exportações e 14,7% nas importações, Gabriel. Então, são números que precisamos ficar atentos, porque refletem diretamente no bolso do brasileiro, lembrando que a partir de janeiro, pelo menos por enquanto, não temos mais o auxílio emergencial, que era também um valor que foi injetado no comércio e em outros setores. A gente esperando uma retomada da nossa economia, mas vem esse banho de água fria aí sobre esta crise acontecendo. Miriam Abreu, amanhã tem interrupção de água em bairro aqui na cidade de Campinas. Dessa vez é o Jardim Santo Antônio, que vai ficar nesta quinta-feira entre 8 da manhã e 5 da tarde sem água, porque a Sanasa vai fazer ali no bairro um serviço de interligação de redes. Então, você que mora no Jardim Santo Antônio, faça a sua reserva de água hoje, para que possa ser utilizado nesse momento de interrupção. E temos ainda, Gabriel, bloqueio de trânsito também. Então, atenção aos motoristas, você que trafega aí pela região central de Campinas, o que a INDEC vai fazer por lá? Olha, amanhã nós temos um bloqueio do tráfego ali entre a General Carneiro com acesso pela Avenida João Jorge. O fechamento vai ser entre 8 da manhã às 5 da tarde. E a ação vai ocorrer justamente porque o maquinário que faz ali a obra da rede de esgoto da Sanasa, ele vai ter que ser colocado nesse local. Por isso que você que utiliza a General Carneiro para ter acesso à Avenida João Jorge não vai poder utilizar.
E aí tem os desvios, olha, pela rua 7 de Setembro e também pela rua Francisco Teodoro, ali na Vila Industrial, pertinho do centro. Preste atenção, agentes de mobilidade urbana estarão no local para ajudar e auxiliar os motoristas nesse fluxo. Agora, Mirna Abreu, amanhã e também na sexta-feira vai acontecer um leilão virtual aqui na cidade de Campinas. São relacionados aos veículos que estão apreendidos no pátio da ENDEC. Então, o Detran realiza nesta quinta e sexta-feira o leilão aí de 638 lotes por meio de plataforma online. Nesta quinta-feira serão 189 veículos com direito à documentação, sendo 57 automóveis e 132 motos. Na sexta, são 449 veículos para desmanche. Esses não têm documentação, sendo 284 automóveis e 165 motos. Se você quer participar, acesse o site www.irazaleilões.com.br. Lembrando que os lances foram abertos em 28 de dezembro. Então, já tem lá os lances, você tem que preencher, já pode ir lá pedir a habilitação prévia e participar nesta quinta ou sexta-feira dos leilões virtuais. Tá certo, Mirna Abreu.